Bom dia! Hoje é quinta-feira, 19 de março, e a partir de agora você fica muito bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Governo do Estado recomenda que shoppings e academias fechem as portas durante a pandemia do novo coronavírus. No Estado já foram confirmadas 4 mortes. Não há razão para pânico, não há razão para correria, há razão para gestão e administração desta orientação do governo do Estado de São Paulo. Governo federal reúne ministros e também anuncia medidas de enfrentamento à doença. Alongar o prazo daqueles que, porventura, contrairão o vírus, já que não existe vacina para tal. Mau exemplo. Mesmo com recomendação de isolamento domiciliar, pessoas vão curtir o dia na praia, no Guarujá. Se nós não tivermos esses cuidados de isolamento social, domiciliar, essa curva do prolongamento e das consequências do coronavírus serão muito maiores ainda. E motoristas de táxi e de aplicativo tentam se proteger como podem contra o Covid-19. A gente tem procurado evitar o contato com o passageiro, direto. E sempre que existe o contato, a gente usa álcool em gel. O Bom Dia Cidades já começou. E participam do Bom Dia Cidades desta quinta-feira Marcos Libório, secretário de Meio Ambiente de Santos, e Fernando Acauí, promotor de Justiça. Bom dia aos dois, sejam muito bem-vindos ao Bom Dia Cidades. Obrigado por estarem aqui. Muito obrigado, nós é que agradecemos o convite. Bom dia, Nathalie, bom dia a todos. E você que está em casa também pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal, onde, aliás, já estamos também ao vivo. O nosso Twitter é o @santaportal1 e tem também a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp, 13 98228 8219. E a gente começa o nosso giro de notícias com um assunto que não sai de pauta. Coronavírus. O governador João Dória anunciou novas medidas para serem implantadas na Grande São Paulo. Entre elas, a recomendação do fechamento de shoppings e academia. No estado, 4 pessoas já morreram vítimas do Covid-19. Os shopping centers e academias da região metropolitana de São Paulo devem fechar as portas até o dia 30 de abril. Não há razão para pânico, não há razão para correria, há razão para gestão e administração desta orientação do governo do Estado de São Paulo. São medidas preventivas que nós estamos adotando aqui em relação ao comércio e, neste momento, exclusivamente para shopping centers de pequeno, médio e grande porte na região metropolitana, capital e região metropolitana de São Paulo. Esta medida não se aplica aos shoppings do interior e do litoral de São Paulo, pelo menos neste momento. O governo do estado anunciou que vai ampliar a entrega de medicamentos de alto custo e a parceria com 1.000 farmácias da capital que vão participar da campanha de vacinação contra a gripe. Vai desafogar os postos de saúde de todo o estado, uma ideia até para todo o Brasil. A ideia também é adicionar a aplicação da vacina do sarampo. Então, a vacina influenza e sarampo numa programação hierarquizada que segue a decisão do Ministério da Saúde. As operadoras de telefonia vão enviar SMS com informações importantes de saúde para 15 milhões de pessoas, evitando assim as fake news. Os prefeitos de 645 municípios do estado também vão receber comunicados diários, sempre às 6 da tarde. Prefeitos e prefeitas receberão eletronicamente boletins diários de informações de ações preventivas com a intenção de permitir o acesso a prefeitos e prefeitas do interior, de pequenas, médias e grandes cidades, para ações de contenção de contágio do Covid-19. Não é possível nem razoável estabelecer reuniões presenciais com a quantidade de prefeitos na capital de São Paulo, mas virtualmente sim, isso será feito diariamente. O governo vai destinar 500 milhões de reais para conter os efeitos do coronavírus na economia. Esses recursos serão destinados, sobretudo, a micro e pequenas empresas. Isso será feito através do Banco do Povo, que é administrado pelo governo do Estado de São Paulo, e também pelo Banco Desenvolve São Paulo, que é o nosso banco de desenvolvimento
do Estado de São Paulo. Durante a coletiva, João Dória afirmou também que não há restrição ao acesso às praias do litoral paulista. Neste presente momento, não há nenhuma restrição. Evidentemente, restrição de acesso não significa estimular a aglomeração nas praias. Bom senso e prudência cabe a cada cidadão na defesa da sua saúde e da sua família. E a Câmara Federal aprovou o projeto de decreto que reconhece a situação de calamidade pública no país até o dia 31 de dezembro. Na semana que vem, o Senado deverá fazer a análise. Se aprovado, o governo federal ficará liberado do cumprimento da meta fiscal e poderá destinar mais verba para o combate à pandemia no país. E o presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros e concedeu entrevista coletiva para falar das ações do governo federal contra o coronavírus. De máscara, Bolsonaro classificou como grave e preocupante a atual situação do país. O que nós buscamos é estender, alongar o prazo daqueles que, porventura, contrairão o vírus, já que não existe vacina para tal. E o objetivo de alongar esse prazo é porque o nosso sistema de saúde não tem condições de acolher uma quantidade considerável de infectados, em especial as pessoas mais idosas ou aquelas pessoas que tenham certas deficiências. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo liberará 15 bilhões de reais em benefícios de até R$ 200 para trabalhadores informais e autônomos por 3 meses. Serão gastos de 5 bilhões por mês. Segundo ele, esses trabalhadores fazem parte do cadastro único e não recebem benefícios sociais. Nós vamos lançar, praticamente em torno do Bolsa Família também, R$ 200, são 2 cestas básicas. Então, pelo menos você assegura a manutenção de quem também está sendo vítima do impacto econômico da crise. Se o povo saiu da rua, não tem mais ninguém tomando um táxi, o chofer de táxi pode passar numa Caixa Econômica Federal ou no INSS. Nós vamos estender 2 ou 3 possibilidades, mais próximo ou virtualmente, né, até para evitar o contato físico. Já o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que é contra o fechamento de estradas, hipótese que chegou a ser levantada pelo prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Esses fechamentos de estrada, presidente, que alguns governadores insinuam, nós precisamos trazer isso, essa logística, Tarcísio, ela é de interesse nacional, porque não adianta fechar tudo e faltar o frango que está pronto para chegar, porque daí você segura uma coisa e desabastece a outra. É preciso ter equilíbrio nas decisões. Se decretado, se aprovado o estado de calamidade, serviços essenciais precisam ser mantidos. E nesse caso, vou aproveitar o doutor Fernando Acauí aqui, nesse caso, supermercados e farmácias passam a ser considerados serviços essenciais, né, doutor? Sim, são dois comércios que estão diretamente ligados à sobrevivência das pessoas nesse período de isolamento. As pessoas precisam comer, precisam se abastecer, e é preciso justamente que haja um claro apontamento nesse sentido, para que as pessoas não entrem em pânico, no sentido de que, olha, eu preciso comprar tudo que for possível nesse momento, porque os supermercados vão fechar, porque eu não vou ter como reabastecer a geladeira de casa e não vamos ter comida e água para poder sobreviver a esse período. A mesma coisa com relação a farmácias. Sim. As filas estão enormes, as pessoas estão comprando todo tipo de medicamento, até desnecessariamente, né? E às vezes usando um dinheiro que vai ser necessário para poder passar por esse momento, passar por esse momento. Então, é preciso realmente que o governo indique que isso não vai acontecer, que o abastecimento se manterá absolutamente normalizado, como tem ocorrido nos países que já estão enfrentando esse problema há mais tempo. E, aliás, num momento como esse, é extremamente importante que as pessoas tenham esta calma para não comprar a mais e deixar faltar para o próximo, porque isso acaba se tornando uma lei da oferta e da procura.
e a possibilidade de aumentos de preço, embora isso não seja permitido pelo Código de Defesa do Consumidor, no nosso país já se mostrou bastante real. E mesmo o governador João Dória tendo dito que o isolamento de praias ainda não é uma medida, no entanto, quarentena não é férias, Guarujá está entre as cidades que decretaram situação de emergência por causa do novo coronavírus. Apesar de todos os apelos feitos para que as pessoas fiquem em casa, as praias da cidade têm registrado grande movimento. Tanto que foi preciso que o prefeito fosse até a orla fazer um apelo aos banhistas. Nas faixas e mensagens do carro de som, o apelo aos banhistas gravado pelo prefeito de Guarujá. Queremos contar com você, senhores e senhoras banhistas. Evite aglomeração nas praias, por favor, para sua segurança. Acompanhado por representantes da Defesa Civil e Guarda Municipal, Walter Suman esteve nas praias das Astúrias e Pitangueiras. O prefeito, que é médico, alertou banhistas sobre a necessidade de evitar aglomerações. Se nós não tivermos esses cuidados de isolamento social, domiciliar, essa curva do prolongamento e das consequências do coronavírus serão muito maiores ainda. E com isso, maior número de pessoas comprometidas, infectadas, maior número de óbitos poderão ocorrer. Mas a maioria decidiu permanecer neste cartão postal. Estou aqui a passeio, não posso pensar de querer voltar para minha cidade, embora não, estou aqui a passeio. O prefeito não descarta uma medida mais rigorosa para evitar que as praias da cidade sejam frequentadas durante a pandemia. Existe a possibilidade de um cordão sanitário, já isso pode ser tomado, mas é uma decisão em consenso com o Ministério da Saúde, com o governo federal, governo estadual, para que a gente venha tomar. O prefeito de Guarujá também decretou situação de emergência. Com a medida, não haverá necessidade de licitação para a compra de insumos, remédios e contratação de pessoal na área da saúde. Olha, o seu passeio, a sua falta de consciência pode custar caro para você e para todas as pessoas que estão ao seu redor. Porque durante este período crítico, precisamos sim estar alertas. É preciso sim atender às recomendações de especialistas. Os dados, para todos terem uma ideia, mostram que só na Baixada Santista as suspeitas cresceram 63,3% de terça-feira para ontem. Ainda não temos nenhum caso confirmado, mas o crescimento dos casos suspeitos está vertiginoso. Na região, são investigados 147 casos. Aqui em Santos, a cidade com o maior número de suspeitas, são aguardados 66 resultados. E como a gente vem sempre dizendo aqui, a recomendação das autoridades de saúde é evitar sair de casa. Mas existem profissionais que ainda precisam estar nas ruas e lidam diretamente com o público. As principais dúvidas de motoristas de táxi e aplicativos são quais medidas devem ser tomadas para se proteger e resguardar os passageiros. Rodrigo é motorista de táxi há 11 anos. Nas últimas semanas, viu a rotina mudar por conta do Covid-19. Ele já tem adotado algumas medidas para evitar a contaminação pelo vírus em seu veículo. No dia a dia, a gente tem procurado evitar o contato com o passageiro, direto. E sempre que existe o contato, a gente usa álcool em gel, a gente faz todo aquele procedimento de higienização. Marcelo e Gilson também estão conscientes do cuidado que devem ter. No entanto, já sentiram falta nas prateleiras daquele item tão importante nesse momento, o álcool gel. Você vai ao supermercado, você vai nas farmácias e já esgotou, porque as pessoas entram para comprar e não compram só um ou dois, levam 4, 5, 6. Quer dizer, as outras pessoas que vêm atrás não conseguem o álcool gel e é muito importante para a gente isso. Apesar do tempo de experiência, eles afirmam que nunca viram uma situação assim e se preocupam com o futuro. O país passa por umas crises de vez em quando, mas igual a essa, acho que está sendo a pior de todas, No aspecto assim de serviço diminuiu bastante. Pablo é motorista de aplicativo em Santos. Ele afirma que semana passada teve contato com estrangeiros e depois disso passou a apresentar sintomas. Procurou uma unidade municipal de saúde, mas não passou pelo exame que confirma a doença. O governo não disponibiliza o exame
para quem não está em estado grave ou internado. A recomendação da vigilância foi que eu ficasse em casa. No vídeo gravado durante a quarentena, ele demonstra preocupação. Eu me sinto hoje desprotegido pelo poder público. E eu vejo que eles estão, na verdade, desesperados, porque, na minha opinião, o maior propagador do vírus vai ser a classe menos favorecida, que não tem como ter um diagnóstico preciso, colocando em risco assim todos que estão à sua volta. A Prefeitura de Santos informou que existe um protocolo adotado em todas as unidades municipais de saúde, em que só é feito exames em casos onde a pessoa apresenta febre prolongada e problemas no trato respiratório. Depois dessa triagem é que os exames são encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz. Não só para motoristas profissionais, mas para todos que utilizam o veículo, os cuidados devem ser: passar álcool gel em todas as áreas de contato do carro, como maçanetas, puxadores, descansos de braço, volante e câmbio. Aspirar os bancos diariamente, andar com os vidros abertos, evitando o ar-condicionado, e disponibilizar lenços umedecidos à base de álcool ou álcool gel para todos os passageiros. É preciso deixar claro que esse protocolo que existe, ele existe, sobretudo, para não sobrecarregar o nosso sistema de saúde, para quando os casos realmente críticos cheguem e possam ser atendidos. Nós tivemos ontem aqui a participação do infectologista Evaldo Stanislau, que deixou bem claro que os sintomas de alerta são febre prolongada e falta de ar. Não adianta se apavorar se você tem sintomas de uma gripe. Nesses casos, a orientação é que você fique em casa para que você possa se recuperar, porque não há nada melhor do que repouso para a recuperação da gripe, e não passe a gripe para outras pessoas que estão, por exemplo, dentro do grupo de risco e afete a saúde dessas outras pessoas. Agora, se tem febre prolongada e se tem falta de ar, procure sim o sistema de saúde. E nas clínicas de repouso, medidas de proteção têm sido tomadas para garantir a segurança dos idosos, que são os que mais podem sofrer com o novo coronavírus. Nesse residencial para idosos, a enfermeira nos recebe de máscara. Somos conduzidos pelo lado de fora da casa. Lavar as mãos é obrigatório e colocar máscara também. Somente a equipe de serviço pode ter contato com os idosos. Agora nós estamos em um ambiente distante do residencial para idosos. Por isso é que eu vou retirar a máscara. Quem está aqui comigo é a Cleusa, que também está de máscara até agora. A gente pode tirar para conversar, né? Ok. A Cleusa, ela é dona aqui do residencial. Eu queria te perguntar, como é que estão as visitas aos idosos? Então, em primeira instância, logo que começou a propagação das notícias, a gente fez uma prevenção de amor, eu chamei. Conversamos com os familiares e pedimos para que eles só viessem em condições perfeitas de saúde e que não tivesse tido contato com nenhuma pessoa que estivesse com algum tipo de gripe. A dona da clínica explica que os funcionários foram instruídos a adotar medidas de segurança. Nossa nutricionista se prontificou a fazer um treinamento para lavagem das mãos, né? Então é uma coisa que a gente está conversando bastante diariamente a respeito das precauções fora da clínica também, porque como elas tomam ônibus, estão em contato externo, manter a distância, procurar não usar a mão direita, conscientizar realmente de toda a problemática da infecção que pode vir de qualquer lugar, né? Nesse outro residencial, os procedimentos são os mesmos. Nossa equipe de reportagem é recebida na área externa. Álcool gel na mão é obrigatório. Fomos autorizados a gravar os idosos bem de longe. Karen é enfermeira e dona da clínica. Ela explica que desde que surgiu o anúncio do coronavírus, as visitas estão proibidas. 2 celulares foram disponibilizados exclusivamente para videochamadas dos parentes. E é importante ressaltar que os funcionários
tiveram que mudar de hábitos. É uma questão de vida, na verdade, né? Essas medidas são assim muito difíceis, essa mudança de hábito, haja vista que somos uma população muito carinhosa, precisamos de contato físico, principalmente essa população idosa, institucionalizada, mas é necessário para esse abraço poder vir depois. Karen explica que mesmo não havendo nenhum caso confirmado de coronavírus na Baixada, o momento é de tomar todas as precauções. Seus familiares poderão ver os seus idosos, os familiares assim têm contato, podem ver os idosos, têm notícia da condição de saúde desses idosos, mas sem contato físico. São medidas que garantem vidas. E tão importante quanto todas essas medidas de prevenção que a gente mostrou até aqui, o combate às fake news também é essencial para que os esforços sigam concentrados na mesma direção e no mesmo objetivo. Não compartilhe nada que você recebe pelo WhatsApp, pelo Facebook ou por outras redes sociais sem antes checar nas fontes oficiais. Fonte oficial é governo, Ministério da Saúde e órgãos de imprensa que têm credibilidade. Fake news é desserviço. Sejam vigilantes e, se for para fazer algo, que seja em prol, em benefício do próximo. Se ofereça para fazer uma compra, se você tem, por exemplo, idosos no seu prédio. Agora, agir contra, não. E para reforçar os sintomas da doença e a necessidade da prevenção, nós recebemos no estúdio o diretor técnico do Hospital Emílio Ribas e também médico infectologista Gustavo Pasquarelli. Doutor Gustavo, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, porque eu acredito, como jornalista e como formadora de opinião, que uma das ferramentas é a informação correta. E nada melhor do que a gente estar falando com especialistas para levar essa informação para a população. Nós vimos, ao longo de todo esse nosso primeiro bloco, diversas reportagens. Uma delas é a penúltima do taxista, do motorista de aplicativo, dizendo que ele foi atendido e que a recomendação foi ele ficar em casa. Precisa ser assim, não precisa, doutor? Bom dia. Bom dia, eu agradeço o convite por estar aqui. Na verdade, a grande questão são, como você bateu bem, é a fake news, né? A gente tem recebido todos os dias, exatamente todos os dias, mensagens, textos no nosso celular e que, em grande parte, mentiroso, né? E isso acaba, de uma certa forma, disseminando o pânico, disseminando uma situação que não é a real, né? Como pessoas que já morreram de coronavírus na cidade, crianças que já morreram de coronavírus na cidade. Nós não temos nenhum caso confirmado na cidade. Então, isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas. Evidentemente que assim, não temos que criar pânico, porém, a gente tem que redobrar o cuidado. Sem dúvida nenhuma. Se a gente for fazer uma comparação, doutor, o 20º dia da pandemia no Brasil, ele é pior do que o 20º dia da pandemia na Itália, onde já morreram mais de 2.500 pessoas. Isso quer dizer claramente que nós temos um prognóstico preocupante? Os números da Itália eles são muito superiores ao número do resto do mundo, né? Hoje a Itália tem em torno de 8% de mortalidade, enquanto o resto do mundo a gente fala em torno de 3%. Realmente a nossa curva de ascensão, né, a nossa curva exponencial, que a gente chama dentro de uma epidemia, ela é maior do que a da Itália e dos outros países europeus que também vêm sofrendo com essa epidemia. Agora sim, o governo, ele de certa forma, diferente da Itália, ele tomou até algumas atitudes um pouco mais precoce do que a Europa. Os italianos, a gente viu há pouco aí na reportagem, o próprio prefeito do Guarujá falando que a quarentena, ela não é férias, né? Ela não é férias forçada. E na Itália, num primeiro momento, a população exatamente levou essa quarentena como férias. E a gente viu o resultado. Então é importante todo mundo ter em mente que esse momento é o momento de ficar em casa mesmo, só procurar farmácia, supermercado, padaria, quando realmente houver necessidade, né? O isolamento social é a única forma de você conseguir prevenir a disseminação. Em relação ao exame do taxista, né? Se de todo mundo que tiver sintomas procurar o serviço médico, eu digo de sintomas leves, não tem serviço de saúde que aguente, vai colapsar. Então, por isso que a gente só faz exame em quem realmente tem sintomas. Que é o que diz o protocolo.
Exatamente. Falta de ar constante e febre persistente. A febre persistente e a falta de ar. A gente tem que lembrar que, assim, muitas das pessoas, e a gente tem recebido isso com bastante frequência, são pedidos de vaga de indivíduos que já vêm com quadro crônico. Então, a gente tem que ter muito critério para pensar em coronavírus nesse momento. Porque os próprios profissionais de saúde que estão lá na ponta, nos PS, nas UPAs, eles, se pensar em coronavírus para qualquer pessoa que tenha coriza, que tenha dor de garganta, que tenha tosse, vai também sobrecarregar os hospitais que, de fato, vão pegar os pacientes internados. O Ministério da Saúde colocou como um outro sintoma a questão da diarreia. Quando que a pessoa precisa estar alerta nesse sentido? A gente tem que lembrar que é uma infecção viral. Como qualquer infecção viral, mesmo pelo próprio influenza, a gente tem aí outro vírus, porque o rotavírus, que também causam diarreias, né? Ele pode estar presente em qualquer tipo de infecção viral, né? O coronavírus, ele tem uma predisposição, ele tem uma preleção por o sistema respiratório. Então, a gente tem visto que essas pessoas, elas têm uma febre elevada, têm um certo mal-estar, uma mialgia, dor de garganta e tosse. E nós, grupos de risco, né, principalmente as pessoas acima dos seus 60 anos, podem evoluir com uma insuficiência respiratória e aí sim o quadro mais grave, né? A diarreia ela pode estar presente não é só no coronavírus, é em qualquer infecção viral. Doutor Gustavo, Guarujá tem 29 casos suspeitos, é a terceira cidade com o maior número de casos, até ontem era a segunda, mas Praia Grande superou. E o Emílio Ribas é o hospital referência para atendimento, caso haja necessidade de confirmação de um caso grave. Se isso acontecer, existe um protocolo padrão para o atendimento desse paciente ou varia de acordo, por exemplo, com o histórico de saúde dele? Lá no nosso hospital, nós já tivemos um protocolo de atendimento até prévio ao do próprio Ministério. Por ser um hospital de infectologia, um hospital referência para o tratamento dessa doença pelo próprio Ministério da Saúde, né, que nós fomos contemplados com isso, então nós já, previamente ao próprio protocolo do Ministério, nós já tínhamos treinado todo o nosso grupo assistencial. Todo o nosso quadro assistencial foi treinado. Então, com várias simulações, com tudo isso, porque na hora que chegar um caso realmente positivo, nós já estamos preparados. Hoje, o hospital está completamente preparado para receber o paciente. O que a gente pede é que exista bom senso nos pedidos de vaga para que não sobrecarregue o sistema e pessoas que realmente precisam fiquem sem a vaga. Quando é necessário o uso da máscara, doutor? Essa é uma dúvida constante, né? Qual que é a diferença da máscara para o álcool gel, né? A eficácia é muito maior do álcool gel. A máscara vai ser para aqueles pacientes que tenham, as pessoas que tenham sintomatologia respiratória, aquelas que vão entrar em contato com alguém com algum caso suspeito ou confirmado, elas vão usar a máscara. O álcool gel é a forma mais efetiva de combate, porque não adianta nada eu utilizar a máscara e as minhas mãos continuarem sem o uso do álcool gel, que automaticamente, a gente tem que lembrar que a máscara protege o nariz e a boca, Exato. Mas os olhos eles estão desprotegidos. Então, se você usar a máscara, mas não higienizar suas mãos, automaticamente você vai levar sua mão ao rosto e aí vai poder se contaminar. Doutor Gustavo, muito obrigado pela tua participação e pela tua disponibilidade de estar aqui conosco nessa manhã. Muito bom dia. Tenha sempre aqui no nosso jornal um espaço para levar as informações que são realmente necessárias à nossa população nesse momento delicado. Eu acho que, primeiro agradeço o convite e o que a gente tem que pensar agora é não ter pânico. Todo mundo está preparado, o sistema de saúde está preparado para receber. Obviamente que se nós tivermos uma situação alarmante, a gente vai ter que tomar medidas um pouco mais drásticas, mas nesse momento não é para ter pânico, está tudo sob controle. Muito obrigada, bom dia. E bairros de Santos registraram um panelaço contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Foram vários bairros da cidade. Pessoas bateram panelas e algumas, inclusive, gritaram até mesmo "Fora Bolsonaro". São Vicente e Praia Grande também tiveram um panelaço contra o governo. Eu vou pedir para minha produção colocar na tela as imagens que nós recebemos de alguns dos nossos telespectadores em diversas regiões da cidade. A gente tem aí Boqueirão, já mostramos o Gonzaga. São realmente pessoas que, durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro a respeito da pandemia do coronavírus, estavam em desacordo com o que o presidente estava falando. Não foi só em Santos que esse panelaço aconteceu.
Outras cidades também importantes do Brasil tiveram registro de protesto contra o governo, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife. Foram todas manifestações contrárias ao presidente Bolsonaro, como eu disse anteriormente, durante o pronunciamento direto do Palácio do Planalto sobre a pandemia do novo coronavírus. Olha, aqui eu vou fazer um parêntese e vou falar principalmente como cidadã brasileira. Eu nunca torci contra a recuperação do país ou contra o governo eleito. Foi eleito democraticamente. Eu quero que o Brasil dê certo. A gente vive há anos uma economia já muito complicada, onde a gente descobriu o quão lesiva é a corrupção. Mas o nosso representante máximo, o presidente da República, ele precisa dar exemplo, precisa se saber portar como presidente, como porta-voz do povo que o elegeu. Bolsonaro não vem dando bons exemplos de comportamento em meio à pandemia. Começou menosprezando o problema. Só voltou atrás depois que esteve bem perto do diagnóstico. Ele precisa se conscientizar que o seu discurso precisa estar alinhado com quem entende do problema. Por exemplo, não dá para você começar uma coletiva usando máscara porque ministros foram infectados pelo coronavírus, inclusive ministros que, pouco tempo antes da coletiva, tiveram contato com o presidente e, por ser incômodo, e é mesmo muito incômodo ficar usando máscara, passar a tirar a máscara toda vez que for dar uma resposta. Aliás, os outros ministros que também estavam com ele durante a coletiva, que nós já mostramos aqui nessa edição, fizeram a mesma coisa. O presidente da República disse que quer estar ao lado do povo. A melhor forma dele estar ao lado do povo agora é ficando em casa. A reportagem completa sobre este panelaço você encontra no santaportal.com.br. Confira agora como fica o tempo durante toda essa quinta-feira. Em Santos, há 80% de chances de chover nesta quinta-feira. A máxima será de 33 e a mínima de 26 graus. O sol aparece entre nuvens no Guarujá e pancadas de chuva estão previstas para o fim da tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 26 e 33 graus. Em Cubatão, os termômetros podem marcar até 34 graus e a mínima será de 26. O tempo amanhece bom, mas pode chover a partir da tarde. São Vicente terá uma quinta-feira quente e com possibilidade de chuva no final do dia. As temperaturas giram entre 26 e 34 graus. O mesmo acontece em Praia Grande. O sol irá predominar pela manhã, mas poderá chover à tarde e à noite. Mínima de 26 graus e máxima de 34. Mongaguá também terá temperaturas entre 26 e 34 graus. O dia será parcialmente nublado e poderá chover a qualquer momento. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 6 embarcações. Boa notícia para quem precisa atravessar para Santos ou para o Guarujá. Tempo de espera, 15 minutos. Capacidade dos veículos, 610 veículos por hora. O tempo está encoberto, tanto no Guarujá como em Santos, como a gente acabou de ver na previsão do tempo. São Sebastião e Ilhabela tem 5 embarcações, 30 minutinhos de cada lado. Bertioga, Guarujá, uma embarcação e 30 minutos também. Lá no Vale do Ribeira, Iguape, Jureia, 30 minutos. Cananéia, Ilha Comprida, também 30 minutos. Cananéia e Continente, 30 minutos também. Cada uma dessas regiões com uma embarcação. Santos e Vicente de Carvalho, a travessia está demorando em torno de 12 minutos e tem 3 embarcações. E em todas essas cidades e regiões que a gente citou aqui, o tempo também está nublado. No sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra tráfego normal em todos os trechos de concessão da Ecovias. O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa. E a operação neste momento está normal e é 5x5. No próximo bloco, a gente dá uma pausa nas reportagens sobre coronavírus para falar de meio ambiente. Não saia daí. O Bom Dia Cidades está de volta e a gente chega ao segundo bloco do nosso jornal. Estão comigo hoje aqui no estúdio
Marcos Libório, secretário do Meio Ambiente de Santos, e Fernando Acauí, promotor de justiça. Você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. Vou repetir, nossa fanpage é facebook.com/santaportal, onde a gente também está ao vivo. O nosso Twitter é o @santaportal1 e tem a nossa linha direta, que é o nosso WhatsApp, 13982282219. Doutor Fernando, a gente viveu há quase 20 dias, uma das maiores tragédias causadas por um temporal que atingiu a nossa região. E as vítimas desse temporal foram pessoas que moram em encostas e morros. E isso trouxe ao debate a seguinte pergunta: por que é tão difícil controlar essas ocupações? Qual é o dispositivo que existe na lei para que o poder público ou o poder judiciário remova essas famílias e, claro, fazendo isso, tenha a obrigação de oferecer e ofertar a essas famílias uma moradia digna? Perfeito. Bom, Nathalie, primeiro, a legislação é bastante abundante no que tange a possibilidade do poder público regulamentar as ocupações em geral, né? A disciplina na urbanização é uma preocupação que não é atual, ela remonta a muitas décadas, né? Nós temos legislações que disciplinam a ocupação, notadamente a ocupação urbana, até muito mais do que a rural, né? Nós temos uma lei de uso e ocupação também do solo urbano, enfim, a nível municipal, mas nós temos legislação federal, estadual e municipal a disciplinar. A grande verdade é que nós temos um misto, obviamente, de necessidade por parte das pessoas que ocupam essas áreas irregulares, né, e um certo descaso do poder público, né, no combate a essas ocupações irregulares, que muitas vezes são até estimuladas por determinadas pessoas. Num passado mais recente, nós víamos claramente que muitas dessas ocupações eram estimuladas por certos políticos, né, que faziam desses núcleos irregulares o seu curral eleitoral, né? Atualmente, nós já estamos também percebendo que o crime organizado tem estimulado, né, e, de certa forma, coordenado essas ocupações. Elas, aqui na Baixada Santista, especificamente, acabam sendo ocupações em áreas ambientalmente protegidas. E de alto risco, né? E de alto risco, porque ou estão nas encostas ou estão nos próprios morros, né? Com uma característica um pouquinho diferente, porque se você pegar na Europa, você vai ver ocupação de morros na Europa com habitações regulares, com construções sólidas, né? Mas aqui na Baixada Santista, nós precisamos perceber que nós temos uma característica geográfica totalmente diversa, em que a Mata Atlântica ela tem um solo muito pobre, uma vegetação exuberante, uma vegetação de uma das mais importantes, um dos mais importantes biomas que nós temos talvez no mundo, num metro quadrado de floresta atlântica você tem mais biodiversidade do que num metro quadrado de floresta amazônica, só para você ter uma ideia, mas que está, né, a Serra do Mar num aspecto geográfico muito delicado. E com esses novos eventos climáticos que nós temos vivenciado, exatamente, e aí entra a questão das mudanças climáticas, nós precisamos estar preparados. Pode perceber que lá no Morro do Macaco Molhado, as pessoas estavam na encosta. O desbarrancamento se deu numa área que estava totalmente vegetada, com floresta. E veja, a intensidade das chuvas foi tão grande que o solo, nem aquela floresta suportou, né, absorver toda aquela água. O volume de água percolou no solo e aquela vegetação toda veio abaixo, com o escorregamento de terra, pedras, vegetação, veio tudo abaixo. E nós vamos, infelizmente, daqui para frente, ter de nos acostumar e agir preventivamente para eventos extremos,
porque o aquecimento global e as mudanças climáticas é uma realidade. Nesse sentido, secretário, Santos tem o Seclima. O que é o Seclima, para quem está em casa entender? Olha, Nathalie, bom dia a todos, doutor Fernando. O Seclima, ele vem coroar uma estratégia que a gente tem já há algum tempo no combate e principalmente nas adaptações às mudanças climáticas, né? Combate às fragilidades. Santos foi o primeiro município a lançar um plano municipal de adaptação às mudanças climáticas. E a gente busca estratégias nesse sentido e direcionamento dos planos de governo para prevenir os riscos à população, tanto nas situações das encostas, dos morros, com arborização, drenagem, uma série de critérios que permeiam a política pública, que são algumas, em algum momento, fragilidades numa cidade principalmente costeira como Santos. Exato. A sessão de mudanças climáticas, ela vem justamente nesse sentido, para que possa colaborar no planejamento do município e evitar fragilidades. A ocupação de encostas, como foi colocado, a ocupação de áreas de mangues também, elas vêm justamente contrárias e trazendo cada vez mais riscos quando se tem eventos extremos, chuvas extremas, elevação da maré cada vez maior. E naquela madrugada de segunda para terça-feira, nós tivemos uma combinação que ela é bem catastrófica mesmo. Nós tivemos uma maré alta e uma chuva intensa. Muito intensa. Então, esses eventos extremos em uma cidade costeira já acabam provocando uma série de danos. Lamentável, né? Todas as perdas que verificamos nas cidades do litoral. E a gente precisa realmente dar um direcionamento. Essa favelização, essa ocupação de áreas ambientais, muito acontece há décadas, né? Pela oferta de serviços no porto e uma série de questões que Santos acaba sofrendo também. Através de programas, que são programas coordenados, habitação, segurança, desenvolvimento urbano, meio ambiente, Estado, município, federação, a remoção dessas famílias para conjuntos habitacionais como Santos O, Santos R, que a gente tem observado este investimento da Prefeitura e do Estado, né, favorece. O que precisa realmente é intensificar cada vez mais a fiscalização para que não haja a reocupação e que a população possa colaborar. A Seclima, ela também vem fazendo parte dessa estratégia, direcionando a política pública para intensificar essas fiscalizações. Quando a gente pensa em mudança climática, o homem é o agente mais responsável por tudo isso, né? Muitas vezes, visando o lucro, ele acaba colocando em risco aquele bem que vai ser fundamental para a sua sobrevivência. Como punir este homem que tem lesado tanto e há tanto tempo o meio ambiente, a ponto do meio ambiente estar reagindo? Bom, a nossa legislação traz mecanismos múltiplos, né, de punição, tanto no âmbito administrativo, com sanções administrativas, no âmbito da responsabilidade civil, ambiental e no âmbito penal também. Quer dizer, uma só conduta ela pode desencadear 3 tipos de sanção diversas, né? E a gente precisa também compreender que o Estado tem uma responsabilidade. É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que a omissão estatal nas degradações ambientais, ela é subsidiária à do causador direto da poluição, o que é bastante justo, mas ela não deixa de existir, ela é solidária. Se esse degradador não tiver como suportar a reparação dos danos, o Estado pode ser, quando eu digo Estado, as 3 esferas governamentais podem acabar sendo responsabilizadas para a recuperação do ambiente degradado. Mas o mais importante disso tudo é que realmente a gente precisa, de uma vez por todas, ter uma conscientização a nível coletivo acerca daquilo que nós estamos fazendo com a natureza. E a natureza reage. Né? A reação dela é nos devolver em eventos extremos. Né?
para os quais nós não estamos preparados. E não estamos preparados porque, infelizmente, muitos líderes mundiais ainda não acreditam, por exemplo, no aquecimento global, né? É o caso dos Estados Unidos e é o caso do Brasil na atualidade, em que os seus mandatários maiores estão, por exemplo, noticiando o abandono ao Acordo de Paris. Quer dizer, ou seja, andando para trás, dizendo que não vão cumprir metas anteriormente fixadas para a redução das emissões dos gases de efeito estufa, que são absolutamente necessárias para a gente poder equilibrar a temperatura, né, do planeta, né, e pelo menos minimizarmos os impactos. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando um pouquinho mais sobre meio ambiente e vamos voltar a falar sobre coronavírus. Não saia daí. Até já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 50 minutos e no primeiro bloco nós conversamos com o médico infectologista que deu importantes informações sobre o Covid-19. Agora a gente vai retomar o assunto para falar dos cuidados com pessoas que tenham problemas respiratórios nessa época de pandemia do novo coronavírus. O repórter Fabiano Rome está ao vivo com uma pneumologista. Fabiano, bom dia. O que essas pessoas precisam fazer e ao que elas devem estar atentas? Bom dia para você, Nathalie. Bom dia para quem nos acompanha pela Santa Cecília TV. Eu estou aqui com a doutora Maria Isabel e a gente estava conversando antes de entrar ao vivo e ela estava dizendo que as pessoas que têm problemas respiratórios, como asma, por exemplo, têm que redobrar os cuidados nessa época de Covid-19. Não é isso, doutora? É isso. Bom, os pacientes asmáticos são portadores de doença crônica respiratória. Como todas as outras doenças crônicas, a gente orienta que tenham um cuidado redobrado, tá? Que evite aglomerações, que mantenham todos os cuidados com a higiene, lavagem das mãos, todos os cuidados de prevenção do contágio. Entre as outras recomendações, usar as medicações de uso contínuo conforme a orientação do seu médico, não interromper essas medicações, tá? No asmático, a gente usa os corticoides inalatórios, broncodilatadores, esses pacientes devem manter as suas medicações. Estar atento para a vacina, tá? A vacinação contra a influenza foi adiantada, agora dia 23 começa a campanha, então tem que estar vacinado, vacinação antipneumocócica também, tá? Doutora, perdão. Não, pode falar. Doutora, a senhora estava dizendo também que é importante não ir a um pronto-socorro, né? Às vezes a pessoa está com uma crise de asma, tal, pode confundir, porque o Covid também dá esse sintoma. É importante não ir ao pronto-socorro. Exatamente. Esses pacientes, como qualquer infecção viral ou qualquer infecção, a asma ela pode estar exacerbada. A gente orienta que só vá ao pronto-socorro em caso de sintomas de mais gravidade. Muita falta de ar, que precise realmente de um atendimento. Os sintomas leves de gripe, a pessoa tem que permanecer em casa, tá? Então, procurar o pronto-socorro só com sintomas de mais gravidade, tá? Falta de ar, dificuldade para respirar. Doutora, só para a gente reforçar então, né? Não precisa parar a medicação, quem toma os remédios para bronquite, asma, e tem que ficar ligado na vacina. Exatamente. De forma alguma, suspender as medicações, usar corretamente e a vacinação, que é muito importante nesse momento. Tá certo. Muito obrigada, doutora Maria Isabel Rodrigues, pelas suas informações. Nathalie, a gente volta com você. Obrigada, Fabiano. Aliás, a importância da vacinação que foi antecipada vai ser, inclusive, tema de amanhã no nosso Bom Dia Cidades. Obrigada. E a gente volta aqui com os nossos convidados, porque a gente não pode deixar de repercutir a questão do Covid-19, tanto com o secretário quanto com o doutor Fernando, porque a municipalidade anunciou medidas, mas o trabalho continua na secretaria, né, secretário? Com certeza. A gente tem buscado dar bons exemplos, né, como poder público, e isso é fundamental para que a gente possa realmente influenciar na direção certa a população. Então, a Secretaria de Meio Ambiente fechou os parques municipais, aquário, orquidário, jardim botânico. Nós suspendemos temporariamente os serviços que necessitariam a presença dos fiscais nas casas, nas residências e comércios. Elaboramos uma dispensa dos funcionários que estão em risco, naquela faixa de risco, sem a necessidade de comprovação
por atestado, porque justamente para evitar o colapso das unidades básicas de saúde. E a gente entende que esse trabalho conjunto, né, essa união de todos, a gente precisa realmente diminuir a circulação na cidade, porque o vírus circula através da nossa presença. Exato. Então a gente tem que realmente dar o equilíbrio e justamente dar bons exemplos. Sistema judiciário também, né, doutora Cauí? Também. Está funcionando em sistema de rodízio, né, com um número bastante reduzido de juízes e promotores com presença nos fóruns, apenas para atendimento de situações urgentíssimas e daqueles processos que são físicos ainda. Todos os demais estão trabalhando em regime de teletrabalho. Não significa que os processos não estejam andando, estão andando. As audiências foram canceladas, somente aquelas audiências de réus presos, né, e as com menores apreendidos também é que estão acontecendo. E está todo mundo trabalhando à distância, o que hoje é bastante facilitado pelo processo digital. Então, quase tudo, né, já está em meio digital. É possível que as pessoas da sua casa consigam trabalhar, consigam produzir adequadamente no sistema judiciário. E com segurança, né? E com segurança. Marcos, a gente estava falando dos eventos climáticos no bloco anterior, e um projeto de 2018 veio, inclusive, tentar frear um desses eventos climáticos, que foram as bags, né? A gente tem maré alta, a gente tem a influência da maré, né? A gente tem vivido e percebido a diminuição da faixa de areia, né? E o projeto, quando veio com uma expectativa muito positiva. De lá para cá, os objetivos foram atingidos? Olha, realmente nós tivemos esse pioneirismo em Santos, é um projeto piloto, a instalação dos geobags na ponta da praia. A ideia é reconstituir aquela faixa de areia, diminuir a energia das ondas e que a gente possa realmente recuperar aquele espaço que antes era um espaço de dissipação das ondas, né, e que a gente observou ao longo do tempo que a onda cada vez mais quebrava na própria avenida, vinha direto. E a instalação dos bags aconteceu, são bags preenchidos com a própria areia da praia, são 275 metros em direção ao mar e 240 em longitudinal. A gente entende que o resultado tem sido positivo, o balanço é o que importa, ou seja, o depósito de areia tem sido positivo e a gente percebe que naquela região, compreendida pelos bags, a dissipação das ondas está acontecendo. Então já permite uma avaliação positiva e que esse projeto, que é de fácil implantação, com baixo impacto ambiental, possa ser replicado inclusive em outras cidades e em outras áreas. Doutor Fernando, em virtude do Covid, não só recomendações de segurança foram aplicadas pela municipalidade, como nos tribunais, como também aqui na Unisanta. E hoje começaria exatamente um fórum que debateria as questões climáticas e a legislação. Esse fórum, ele passando aí esse furacão, ele vai ser retomado? Vai. No segundo semestre, se Deus quiser, nós estaremos com o nosso Congresso de Direito Ambiental da Unisanta, já na sua 19ª edição. E esse ano, por acaso, justamente, e muito antes do que aconteceu aqui na Baixada Santista, a temática era das mudanças climáticas, né? Se você me permitir, Nathalie, claro. Olha que coisa, né? O PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, já fez uma ligação da disseminação do coronavírus com a degradação ambiental e uma espécie de degradação ambiental que influencia diretamente nas mudanças climáticas, que é o deflorestamento. O contato, a OMS já estabeleceu, de certa maneira, que o coronavírus foi disseminado a partir do contato humano com animais. Não se sabe ainda, né, há muita especulação nesse sentido, se houve o consumo de animais silvestres que teriam... Pangolim? O pangolim, falam de morcegos, mas fato é que uma das hipóteses é que o vírus tenha, num primeiro momento, um hospedeiro animal e depois foi transmitido para os seres humanos. E aí, né, com todo esse resultado
que nós estamos vivenciando. Né? E o PNUMA faz essa ligação do deflorestamento de áreas nativas, de áreas e desse contato de áreas, enfim, de importância, de manutenção importante para o clima e o microclima, e o contato que passa o homem a ter com animais selvagens que antes ele não tinha. Deveriam estar no seu habitat natural e que tiveram que fugir para as cidades. Exatamente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Secretário, eu queria agradecer muito a tua participação aqui conosco, desejar bastante tranquilidade, sobriedade e equilíbrio nesse momento, e que logo a gente possa aqui estar falando apenas de meio ambiente e não de Covid-19. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Santos tem investido muito em arborização também. Nós temos um resultado muito positivo, mais de 1.000 árvores plantadas em 3 meses. E isso tem muito a ver com as mudanças climáticas, com esse efeito de sensação térmica e conforto à população. Doutor Fernando, muito obrigado pela tua participação aqui conosco e que na próxima a gente fale sobre outros assuntos que não esse, que tem levado bastante preocupação a todo o país. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez esse convite, que é muito importante para mim. E o Bom Dia Cidades desta quinta-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7h30 tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo, no Santa Portal. E não se esqueçam, nós que fazemos jornalismo, estamos aqui por vocês, para levar para vocês informação correta a todo tempo, em tempo real. Então, você que pode, fique em casa pela gente. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã, se Deus quiser.